Você já teve aquela experiência de acordar no meio da noite, sem entender por que está tão cansado e profundamente adormecido, mas de repente sente como se algo tivesse te despertado, embora não saiba ao certo o que foi? Se isso já aconteceu com você, não se preocupe, você não está sozinho. No vídeo de hoje, vamos explorar o verdadeiro motivo por trás de Deus te acordar à noite e o que isso implica. Mas antes de começarmos, por favor, não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever no nosso canal do YouTube. À medida que o dia se despede e o céu noturno toma conta, não há nada tão reconfortante quanto ter uma boa noite de sono. Seja pelo alívio de um dia de trabalho árduo ou por adormecer após uma noite agitada na cidade, o sono traz a todos nós uma sensação de paz. Mas por que Deus, por vezes, decide intervir e nos acordar durante nosso período de descanso, sabendo que este é o único momento que temos para relaxar? Compreenda, vivemos em um mundo onde forças opostas, o bem e o mal, regem o plano espiritual. Mesmo que não estejamos conscientes disso, a dimensão espiritual tem controle total sobre o físico. Porém, é fácil esquecer que, enquanto estamos imersos em sono profundo, o mundo continua em movimento e a batalha espiritual persiste. Já parou para se perguntar por que tantos atos malignos ocorrem durante a noite? Por que a escuridão é tão associada ao mal? O motivo é que o diabo enxerga a noite como o momento ideal para agir de forma sorrateira e passar despercebido. Se tivéssemos plena consciência das atividades espirituais noturnas, muitos de nós permaneceríamos acordados, optando por orar ao invés de dormir. Em 1 João 5,19 é dito: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o controle do maligno. Quando Deus te desperta no meio da noite, é porque Ele deseja que você ore e enfrente as forças malignas que se uniram contra você. Em Mateus 13, 25, a Bíblia nos relata: enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Essa passagem ilustra que, enquanto as pessoas estavam dormindo, o inimigo chegou e plantou ervas daninhas no meio do trigo, e então se afastou. Em outras palavras, durante nosso período de sono, o diabo está ativamente trabalhando para causar caos e destruição em nossas vidas. É para combater essa agenda silenciosa, mas maligna, que Deus nos desperta inesperadamente durante a noite. É a maneira dele de nos alertar sobre o que está acontecendo no reino espiritual, que não podemos ver. Pode parecer surpreendente e perturbador, mas há um propósito por trás disso. Assim como na história do trigo e do joio, Deus sabe que o inimigo está sempre à espreita, buscando uma oportunidade. Ele está procurando protegê-lo e mantê-lo seguro, mesmo quando você não está consciente disso. Ele compreende suas fraquezas e é capaz de identificar quando você está em perigo. Ele observa atentamente os planos do inimigo, sempre vigilante e presente para garantir que nenhum mal lhe aconteça enquanto você dorme. O diabo reconhece que à noite estamos mais vulneráveis, pois estamos dormindo. Ele sabe que um homem adormecido não pode orar, não pode ler a Bíblia. Ele também está ciente de que um homem dormindo não está alerta ao seu entorno. Portanto, durante a noite, quando está escuro e o mundo está em repouso, é o momento escolhido pelo inimigo para agir. Ao mesmo tempo, é quando Deus começa a te motivar a despertar e orar, pois o melhor momento para pegar um ladrão é enquanto ele está em ação. Na verdade, quando Deus nos desperta para orar à noite, é quando o diabo provavelmente tentará nos induzir a nos sentirmos ainda mais sonolentos. Você já se questionou por que se sente tão sonolento quando precisa acordar para orar? Lembre-se de como os discípulos de Jesus também caíram em um sono profundo no jardim do Getsemane, pouco antes da prisão de Jesus. Não é coincidência que o momento em que você se sente mais sonolento seja quando realmente precisa orar. Se você acordasse naquele mesmo momento para verificar seu telefone ou responder mensagens, não se sentiria tão cansado ou sonolento. Mas quando se trata de orações, o diabo faz questão de atacá-lo com um desejo intenso de sono.
Você sente os braços dele ao seu redor, sussurrando promessas doces, porém vazias, de descanso. Ele tenta fazê-lo permanecer na cama, argumentando que orar não fará tanta diferença de qualquer maneira. Ele diz que não há necessidade de interromper seu sono apenas para orar. Ele sugere que você deixe as orações para amanhã e que está tudo bem. Mas ele está errado. Sempre que Deus te desperta no meio da noite, é porque ele viu o inimigo te atacando e quer que você assuma o controle espiritualmente. Orar pode ser um antídoto poderoso. Isso ajuda você a neutralizar e desmantelar quaisquer planos que o inimigo tenha preparado contra você. O diabo sabe que, se você assumir o controle da situação e orar, você o vencerá. É por isso que ele envia ondas de sonolência, apenas o suficiente para torná-lo confortável demais para agir. Esses não são eventos coincidentes. Ele sabe que há poder na oração e não gostaria que você se envolvesse em qualquer atividade espiritual que possa prejudicar seus planos contra você. Acordar para orar pode ser um desafio, mas aqueles que respondem ao chamado de Deus são recompensados com a vitória espiritual. Quanto mais sonolento você se sente, mais determinação você deve colocar em suas orações. À medida que você começa a orar e sua voz se eleva, sua resolução também aumenta. Deus sabe que seus planos foram frustrados e que, por meio de suas orações, os planos enganosos do inimigo foram expostos. A verdade é que muitas pessoas enfrentam uma série de problemas em suas vidas diárias, mas o que frequentemente deixam de perceber é que Deus pode tê-las acordado uma ou duas vezes para orar. Ele pode até ter revelado seus problemas antecipadamente por meio de sonhos e visões. Em Jó 33, 14 e 15, está escrito: pois Deus fala de uma maneira e de outra, embora o homem não perceba. Em sonhos e visões noturnas, quando o sono cai sobre as pessoas, ele pode falar, abrir os ouvidos delas e instruí-las. No entanto, muitas vezes elas não estavam suficientemente alertas para agir. Não deixe a falta de conhecimento enfraquecer sua fé. Siga aquele impulso de levantar-se à noite e orar com diligência sempre que for necessário. Você descobrirá que é capaz de superar cada inimigo oculto de maneiras que jamais imaginou. Na Bíblia, encontramos o exemplo de Pedro, que estava detido na prisão, aguardando sua execução no dia seguinte. Foi durante a noite que um anjo invadiu a prisão e despertou o apóstolo do seu sono. Ao perceber as portas da prisão abertas, Pedro naturalmente ficou intrigado. Ele não sabia que havia recebido um mensageiro do Senhor e rapidamente compreendeu que aquela era sua única oportunidade de liberdade. Ele obedeceu e seguiu o anjo para fora da prisão. E essa obediência resultou em sua libertação, evitando uma morte certa. Muitos teriam inventado desculpas, alegando estarem muito cansados ou indispostos para orar. Mas Pedro compreendia que obedecer ao Senhor era mais importante que o conforto. Portanto, em vez de inventar desculpas e permanecer na cama, Pedro se levantou, seguiu o anjo e foi libertado. Um outro exemplo notável é encontrado na história de Samuel quando era jovem. Em uma noite, enquanto dormia, Samuel foi chamado por Deus. Ele respondeu prontamente: "Fala, porque o teu servo ouve." Nesse momento, Deus revelou a Samuel um mundo de incríveis possibilidades. Se Samuel tivesse optado por ser preguiçoso e continuar dormindo, ele talvez jamais tivesse alcançado a grandeza que alcançou. Essa história claramente ilustra que, quando Deus nos chama para acordar à noite e orar, devemos confiar em nossa fé e responder ao seu chamado. Isso não significa que devemos passar todas as noites em oração, mas sim que, se Deus nos instiga a fazê-lo, devemos obedecer. É tentador simplesmente virar-se e voltar a dormir quando somos acordados durante a noite, mas é crucial levar esses momentos a sério e estar atentos ao que Deus pode estar nos comunicando. Apesar da tentação de permanecer na cama e dormir, a importância de seguir a direção de Deus é incontestável. Você pode estar se questionando por que Deus às vezes opta pela noite em vez do dia para nos dar esses impulsos. Mas a verdade é que Ele pode nos inspirar a qualquer momento,
seja de dia ou de noite. Durante o dia, frequentemente nos distraímos com nossas atividades e não conseguimos ouvir a voz de Deus nem reconhecer os perigos espirituais ao nosso redor. No entanto, quando estamos dormindo e o diabo começa a arquitetar seus planos, Deus pode abrir nossos olhos para enxergar a verdade de uma maneira mais clara do que nunca. Mesmo que seja apenas por alguns minutos de oração, isso pode ter um impacto significativo em nossas vidas e na batalha espiritual que enfrentamos. Entretanto, não podemos esquecer que, se optarmos por não reservar um tempo para Deus, já perdemos a batalha. Embora demande tempo, foco e comprometimento, ao fazer do hábito de se levantar na calada da noite para se conectar com Deus, podemos vencer batalhas espirituais invisíveis. Você ficará surpreso com o quanto alguns momentos na presença de Deus podem fortalecer o seu espírito. Sempre que acordar, dirija-se primeiro a Deus, antes de pegar o celular ou conversar com um amigo, pois somente Ele pode assegurar uma vida segura em todos os aspectos: mental, físico e espiritual. Uma pessoa que dedica 1 hora à noite para orar possui muito mais poder do que alguém que ora durante 1 hora durante o dia. Não é surpreendente que Jesus tenha passado a maior parte do tempo em oração durante a noite, pois ele compreendia o poder presente nas preces, ainda que frequentemente invisível aos nossos olhos. O que se opõe a nós não se compara aos poderosos e amorosos planos que Deus tem para nós quando o honramos e confiamos nele. Ele estará vigilante por nós durante a noite e manterá nossas almas seguras e protegidas. Portanto, se você se encontrar acordado no meio da noite, esteja tranquilo, pois Deus tem algo importante para comunicar a você. Ele está apenas esperando que você ouça. Assim, aqui estamos nós. Agradecemos por assistir. Se você aprecia nossos vídeos, sinta-se à vontade para se inscrever em nosso canal.